Demolindo a doutrina do juízo investigativo de 1844, de onde veio o chifre. Eu quero trazer a resposta a essa pergunta, pois ela é fundamental para tanto a doutrina adventista, como também para a doutrina, ou aliás, a interpretação tradicional de Daniel 8:14. Vamos, primeiro de tudo, ler o texto e entender o que o adventista diz sobre o que eu vou destacar aqui, a respeito desse texto, e por que é que ele faz isso, qual é a intenção e como refutá-la. Então vamos começar, eu vou pegar a Nova Versão Internacional, porque há algo de interessante para eles nessa tradução. Então, Daniel capítulo 8 e o versículo 9 diz assim a palavra de Deus: De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Segundo a interpretação adventista, este chifre pequeno, esse pequeno chifre, é Roma. E da onde é que ele sai? Segundo entende a interpretação adventista, ele não sai diretamente de um dos 4 chifres que dividiram o Império Grego. Ele, na verdade, sai de um dos ventos. Então, observe só o versículo 8. Diz assim: O bode tornou-se muito grande, mas no auge de sua força o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre. Então, diz a teologia adventista, a interpretação para sustentar a doutrina, que esse início de um deles, no original, está no mesmo gênero do termo vento, mas não está no mesmo gênero do termo ou da palavra chifre. Sendo que a palavra chifre é feminina e a expressão de um deles está apontando para o masculino, eles então dizem, olha, essa expressão vento pode ser masculino ou feminino, mas nesse gênero aponta que é do vento que sai esse chifre e não de um daqueles 4 chifres que dividiram o Império Grego. É essa argumentação que eles apresentam. Bem típico daquelas pessoas que tentam se agarrar em pequenos detalhes, para fazer com que os detalhes rejam, e sejam determinantes para todo o contexto. Vamos aqui refletir um pouco sobre esse texto dessa forma colocado, e depois eu vou mostrar um outro argumento que acaba de destruir por completo a interpretação adventista. Em primeiro lugar, quando Daniel, no capítulo 8 e o versículo 8, ele diz que os 4 chifres que dividiram o Império Grego, isso foi com o tempo, não foi automático, mas diz Daniel que eles foram para os 4 ventos da terra. Essa é uma expressão que aponta para os 4 pontos cardeais, possivelmente, norte, sul, leste e oeste. Então, o que Daniel ele vê? Daniel vê os 4 reinos que dividiram o Império Grego, ocupando os 4 pontos cardeais do mundo, mas na visão ele vê uma tempestade de ventos e, obviamente, ele vê esses ventos cobrindo os chifres, já que ele diz que foram os chifres para os 4 ventos. Daí, no versículo seguinte, ele diz que de um deles, o que é que ele está vendo? Esse vento, essa tempestade de vento, que estavam os chifres. De um deles, desse vento, saiu um pequeno chifre. É óbvio, gente, é óbvio que na construção do argumento,
e no fluxo, e no próprio livro, um chifre ele vai proceder desse outro chifre, né, como acontece mesmo lá no capítulo 7, né, na ocasião realmente de Roma. Mas nunca digamos assim, uma tempestade de vento ou os 4 pontos cardeais iriam produzir um chifre. Daqui o fluxo é normal e é tranquilo, mesmo que no original aponte o gênero do vento e não do chifre. Por isso que algumas traduções não colocam apenas de um deles, mas já coloca de um dos chifres, porque a ideia está presente. É mais ou menos assim, vamos fazer uma comparação. Pode ser que todos os detalhes dessa comparação não responda tudo, mas vamos tentar aqui. Se você vê digamos assim, uma mulher grávida prestes a dar à luz, entrou num carro. E logo em seguida você diz, vi sair do carro uma criança ou um bebê. Né? Então, mulher, ela entra no carro, certo? E ali ela dá à luz e depois você vê uma criança. Não corresponde o gênero carro para o gênero mulher. Outra coisa, você também pode imaginar, eu vi uma criança uma criança com uma bola entrando no carro. Depois você pode dizer, eu vi ser lançada do carro uma bola. A criança é um substantivo feminino, o carro é um substantivo masculino. Você vai falar sim que a bola saiu do carro porque é o que você está vendo. É a mesma coisa o caso de Daniel. Quando ele vê os chifres indo para os 4 ventos, ele depois diz que vê saindo daquele vento um chifre, que obviamente está vindo daquele chifre que já foi para um daqueles pontos cardeais. Bom, mesmo que essa explicação ou elucidação não seja suficiente, mas acredito que seja, eu acredito que um outro texto desse mesmo capítulo desmancha por completo a tentativa adventista. Olha só o que o anjo de Deus explica para Daniel o significado dessa visão. Vamos lá, versículo 19, diz a Bíblia o seguinte, e disse, o anjo disse para Daniel, e disse, vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Versículo 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Parando por aqui. Observa que o Daniel, ele explica de forma sequencial, aliás, o anjo explica para Daniel de forma sequencial o que vem acontecendo com essa visão. Primeiro estava o Medo Pérsia, depois veio a Grécia, depois os 4 reinos e depois um pequeno reino, ou um pequeno chifre. O fluxo é normal, é perceptível. Só que aí o adventista, diante desse problema, já que a profecia se cumpre em Antíoco Epifânio, eles precisam então introduzir um novo elemento para que a sua interpretação tenha, de alguma forma, digamos assim, algum apoio, nem se for num pequeno vestígio da expressão
que aparece ali ser ou no masculino ou no feminino. Dessa maneira, nós, com esse vídeo, mais uma vez, demonstramos que o adventismo está em apuros com essa doutrina. Precisa de muitas inferências e argumentos estranhos para sustentar essa doutrina. O chifre pequeno de Daniel 8 não tem nada a ver com Roma. Deixando isso muito bem claro, o contexto está deixando isso muito claro. Que Deus nos abençoe e nos mantenha na verdade.